É sempre bom também ouvir o economista, o financista José Cobori, né? Falando a respeito se a China vai entrar na guerra. Vamos lá. A justificação disso, para mim, é só uma confirmação disso, né? Só uma confirmação. Quando eu falo alguma coisa que critica aquilo exatamente que eles fazem, que eles não querem que as pessoas saibam, isso perde o alcance, né? Porque eles não querem que essa mensagem, essa crítica chegue nas pessoas. Então, a gente conta com a comunidade, né, para continuar divulgando uma reflexão mais crítica. Ok, pessoal? Depois desse disclaimer inicial, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Boa noite, professor Cobori. Eu acompanho o seu canal há alguns anos. Adoro sua didática, sua conscientização sobre o mundo e o conhecimento que nos transmite. Eu gostaria que você comentasse sobre a reportagem Brasileiro Trabalha Menos que a Média Mundial, da Folha de São Paulo, escrito por Rafael Cariello em 21 de fevereiro de 2026. Obrigado, Leandro Massaro, Guarulhos, São Paulo. Bem, vamos lá, Leandro. Esse tipo de reportagem com esse título, eu confesso que eu não tinha lido, mas como você fez a pergunta, eu fui lá dar uma olhada. Nem me aprofundei demais, porque eu já sei o que é aquilo, né? Com um título desse, Brasileiro Trabalha Menos que a Média Mundial. Será mesmo? Justamente com o que eu falei no início, né? O que a grande mídia, né? A mídia quer que a gente acredite, né? Então, por que saiu essa reportagem agora? Justamente porque está crescendo um movimento pelo fim da escala 6 por 1, e o poder, a classe dominante, né, a elite dominante, elas começam a se utilizar dos instrumentos que eles têm de propaganda, né, de controle da informação, e começam a utilizar todo esse aparato para nos convencer que a gente trabalha pouco, que o brasileiro trabalha menos. Então, aí, o título é muito, né, a chamada é muito elucidativa, né? O brasileiro trabalha menos que a média mundial. Então eu nem ia ler, mas eu li só para fazer alguns comentários aqui, porque quando se fala média, como eu sou de finanças, né, eu trabalho e os vídeos mais técnicos aqui do canal, vocês vão ver muita crítica minha no mercado financeiro, na área de investimentos, de avaliação de risco, esse tipo de coisa. Qual que é a falha, inclusive teórica, né, do conceito de média, do conceito da distribuição normal, tudo isso eu faço críticas aqui. Então, quando eles usam esse negócio, o brasileiro trabalha menos que a média mundial, eu já sei que a estatística está sendo utilizada para chegar aos resultados que eles querem. Eu sempre brinco, né? Quando você quer um resultado, você vai lá e tortura a matemática e a estatística, ele te dá o resultado que você quer, a depender do seu objetivo. Mas eu peguei aqui, Leandro, essa reportagem que você fez, até não sei se vão limitar também, vou pedir para pôr essa manchete aqui, que é da Folha de São Paulo, né? Brasileiro trabalha menos que a média mundial. Veja rankings. Aí vem aqui, em comparação com o resto do mundo, o brasileiro não trabalha muito. Nem pode ser considerado particularmente esforçado. Olha o preconceito, né? Não trabalha muito e não pode ser considerado A Folha chamou a gente de vagabundo nessa matéria. Essa matéria foi horrível. esforçado. Então, essa palavra aqui já me diz muita coisa também, esforçado, porque isso vai de encontro com esse discurso que a gente já vê há algum tempo, que eu sempre critico aqui, da meritocracia, né? Você só não é rico porque você não se esforça, né? Se você se esforçar mais, você chega lá, né? O céu é para todos. Eu já expliquei porque isso é uma balela, isso não acontece. Então, você vê que o português aqui é utilizado para inconscientemente ir corroborando com todo esse discurso. Uma pesquisa com dados de 160 países, cobrindo 97% da população global, revela que trabalhadores de todo o mundo destinaram, em média, 42,7 horas semanais a atividades remuneradas em 2022 e 2023. Os brasileiros ocupados em empregos formais e informais dedicaram, nesse mesmo período, 40,1 horas semanais, em média, ao trabalho. O levantamento é do economista Daniel Duque, pesquisador da FGV-IBRE, e a partir de um novo banco de dados, né? Aí fala de produtividade também, que eu vou fazer uma crítica. Quando se leva em consideração a quantidade de horas trabalhadas esperada de cada país a partir do seu nível de produtividade e de sua estrutura demográfica, o Brasil cai para o terço de menor esforço global, ocupa a 60ª posição entre 85 países para trabalhar. Pedi para pôr essa imagem aqui, que é um gráfico ali, tá ali. Horas trabalhadas, né? O país que trabalha mais pelo menos até o 87º lugar ali, o país que trabalha menos horas. Então, o Brasil está ali em 38º, trabalha 40,1 horas.
Quem trabalha mais que o brasileiro aqui na pesquisa deles? Primeiro é o Butão, 56,1 horas semanais. Segundo, o Sudão. Terceiro, Emirados Não é Árabes critério, Unidos, né, gente? Jamaica, República Dominicana e tal. Quem trabalha menos? Aí tá lá, Estados Unidos, Argentina, Japão, Itália, França, Dinamarca, Noruega, Holanda, Moldávia. Então, só pegar essa imagem, nem abrir, porque se eu olhar a metodologia, vocês vão ver que tá tudo furado também. Mas, utilizando a própria informação da reportagem. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um senso crítico. Vamos olhar isso aqui sobre outro prisma. Trabalhar mais torna o país mais rico ou mais pobre? Porque os países que trabalham menos são os países mais ricos que o Brasil, né? Dinamarca, Noruega, Holanda, França, Itália, Japão, Estados Unidos. A real é que você precisa trabalhar direito, você não tem que trabalhar mais horas. Trabalhar mais horas pode ser um país subdesenvolvido. Que é o exemplo de todo mundo. Então, o brasileiro trabalha mais do que esses países mais ricos. E, obviamente, trabalha menos que países muito mais pobres. Butão, Sudão, ditaduras monárquicas como é agora aqui, Emirados Árabes Unidos. Ou seja, então vamos pegar a mesma informação que eu utilizaram, vamos ler de outra forma. E aí que eu falo o conceito da média. Então, se você trabalha 40 horas normais e te compara com a média que está utilizando países, inclusive, deve ter escravidão ainda, né? Trabalham em regime escravocratas, né? Você pega a média e a gente trabalha menos. Porque você está utilizando a média. A média é um conceito burro pra caramba. Desculpa o palavrão aqui, que às vezes eu fico indignado, né? Uhum. Eu costumava, quando eu era executivo de empresa, eu falava assim, se você colocar isso é antiga, né? Se você colocar um balde de gelo, enfiar um pé num balde de gelo, enfiar o outro pé numa fogueira, na média a sua temperatura tá ok, né? Se você não, na média você tá morto. Na média é a mesma coisa, tá? Eu e vocês, estamos 100 pessoas na sala, né? A gente tá lá. E aí a gente tira a média salarial nossa, a média de renda, a média de riqueza nossa. Se a gente tiver tudo ali, né, na mesma classe social, todo mundo aqui trabalha, é empregado numa empresa, trabalha com tecnologia, outra trabalha com vendas, vai tirar uma média ali, vai ficar todo mundo muito próximo, né? Sei lá, vamos ter em média aqui, nossa riqueza aqui é 10 mil reais. Nossa renda média aqui é 10 mil reais por mês. Ou nosso patrimônio médio aqui é de, sei lá, 100 mil reais. Aí, de repente, entra o Jeff Bezos ou o Elon Musk, entra na sala, um deles aí. O cara, sei lá, tem 500 bilhões de dólares de patrimônio. Aí entra ele na sala e a gente tira de novo a média. Entre nós sai um, só para ficar nos 100 aqui, para simplificar o exemplo. Aí sai um, né, da sala e entra o Jeff Bezos, tem 500 bilhões de dólares. Aí a gente tira a média de novo do nosso patrimônio. Todos nós, em média, somos bilionários agora. Porque pega os 500 bilhões dele, divide por 100, cada um de nós tem 5 bilhões agora na média. Não, na média é burra. O cara continua tendo 500 bilhões e a gente continua tendo só 100 mil. Mas o conceito, né, da média vai nos tornar, todos os 100 agora são bilionários. Então, esse tipo de dado que eu te falei, dados, estatística, matemática, você utiliza para chegar no resultado que você quer. Mas utilizando a própria informação deles aqui, isso prova que o brasileiro trabalha muito mais do que quem trabalha nos países ricos. Então, a solução para o nosso país ficar rico é a gente trabalhar menos, né? A gente trabalhar mais, né? Porque se a gente trabalhar mais, a gente vai ficar mais próximo lá do Butão, né? Que a coitada deve trabalhar 100 horas por semana. 100 horas não, tô brincando. Aqui fala que ele trabalha 56,1 horas. Então, essas reportagens, assim, eu acho, são utilizadas com esse objetivo, né? E um objetivo preconceituoso, né? Porque a própria manchete já fala que o trabalhador brasileiro trabalha menos, ou seja, é preguiçoso, né? Precisa trabalhar mais, como se essa fosse a solução. Só que o próprio gráfico deles mostra que os países que trabalham menos são mais ricos. Antes de ouvir o Cobori sobre assuntos internacionais, eu tenho que ler essa notícia assustadora do Franklin Martins, que foi publicada pelo canal GGN. Deixa eu trazer aqui para vocês. Isso aqui é muito importante. Franklin Martins. E vamos entender aqui o que aconteceu, tá, gente? Olha só, o GGN publicou mais cedo. Detido ou retido no aeroporto do Panamá e deportado de volta para o Brasil por Franklin Martins. Não creio que se tratou de uma perseguição à minha pessoa. Devem estar adotando esse procedimento como um padrão. Vamos ler juntos aqui, que é muito assustadora essa notícia, tá? O Franklin que combateu a ditadura, tá?
Por Franklin Martins, no dia 6 de março de 2026, pouco depois da 1 da madrugada, deixei o aeroporto do Galeão rumo a um avião da Copa Airlines. Meu destino final era a cidade da Guatemala, onde participaria 3 dias de um seminário promovido pela iniciativa Reconstruindo o Estado de Bem-Estar Social das Américas, na cidade de Rafael Landivar. No trajeto, faria uma conexão pela cidade do Panamá. Ele estava indo para Guatemala, tá? Lá chegamos por volta das 6 da manhã. O voo para a capital da Guatemala deveria sair 2 horas e meia depois. Ao desembarcar do avião, no final do finger que dava para a entrada da área internacional do aeroporto, 2 policiais à paisana pediam aos passageiros seus passaportes, que eram examinados rapidamente e devolvidos. Quando entreguei o meu documento, um dos agentes se dirigiu ao seu colega, provavelmente superior, e lhe entregou o passaporte. Imediatamente o policial pediu-me que acompanhasse, perguntei-lhe o motivo. Respondeu apenas que precisava fazer uma entrevista comigo. Levou-me até as dependências de uma área fechada, ainda na parte internacional do aeroporto, que não possuía qualquer identificação. Ao chegarmos, pediu que eu me sentasse numa cadeira em frente a uma mesa e dirigiu-se à sala ao lado, falou com alguém e voltou poucos minutos depois. Os 2 ambientes eram separados por uma grande parede de vidro. Através dela, os chefes dos interrogadores e outros policiais, sem serem vistos pelo interrogado, poderiam acompanhar tudo o que estava acontecendo e sendo dito na sala ao lado. O agente pediu-me que preenchesse um documento com meus dados, nome, profissão, idade, endereço, motivo da viagem, se já tinha sido preso, motivo da prisão e etc. Perguntei a razão da entrevista e ele não quis responder. Disse que era um procedimento padrão autorizado pela Lei da Migração de 2008 e depois me daria outras informações e começou a fazer perguntas que, de um modo geral, apenas repetiam o que já havia sido informado no documento que eu havia preenchido. Pediu-me provas de que eu iria participar de um seminário numa universidade da Guatemala. Mostrei-lhe a programação que ele fotografou, tirou fotos minhas e também colheu minhas impressões digitais 3 vezes. Visivelmente o policial estava querendo ganhar tempo, deteve-se especialmente no item da minha prisão de 68 em Ubiúna. Preferi não entrar em detalhes, respondeu apenas que havia sido preso por motivos políticos, o Brasil vivia sob uma ditadura militar e eu havia lutado durante 21 anos contra ela, e isso não era um crime, mas um dever para democratas. Depois de mais algumas perguntas sem importância, pediu-me que aguardasse, entrou na sala ao lado, separada por uma dependência em que estávamos, pela grande parede de vidro, e ele não voltou mais. Depois de uns 20 minutos sozinho na sala, preocupado com a possibilidade de perder o voo do Panamá para Guatemala, que seria 8 e pouco da manhã, bati na porta várias vezes, não responderam. Pouco depois, outro policial veio falar comigo, disse que meu caso tinha sido decidido por seus superiores, que eu não poderia viajar para Guatemala, seria deportado de volta para o Brasil, no primeiro voo com destino ao Rio de Janeiro. Perguntei-lhe a razão, ele tampouco explicou claramente. Como seu colega, voltou a falar da Lei de Imigração de 2008, disse que determinava que estrangeiros não poderiam entrar no Panamá ou fazer conexões para outros países através do Panamá se tivesse cometido crimes considerados graves, como tráfico de drogas, crimes financeiros, assassinatos, sequestros, etc. Mais uma vez afirmei que não havia cometido crime algum, mas lutado contra uma ditadura e que me orgulhava disso. Pedi então que entrasse em contato com a Embaixada do Brasil, que me permitissem fazer uma ligação telefônica para a nossa representação diplomática. O policial respondeu que não fariam isso, alegou que tratava-se de uma decisão soberana e exclusiva das autoridades panamenhas. Por volta das 10 da manhã, deixei a sala acompanhado por 2 policiais sem identificação, mas provavelmente integrantes da Polícia Nacional. Fui levado para o andar de baixo, sendo confinado numa sala da Migração de Panamá, ao lado de guichês de controle de passaportes dos viajantes. Lá eu fiquei por mais de 4 horas, sem qualquer explicação. Cacetada, gente. Novamente fui fotografado de frente e perfil, colheram 2 vezes as minhas impressões digitais. Pelo menos os funcionários da migração eram mais sociáveis, permitiram que eu fosse ao banheiro, autorizaram a compra de um hambúrguer na hora do almoço, autorizaram recarregar o meu celular, procuraram mostrar simpatia, dando a entender que sabiam que às vezes erros eram cometidos com retenidos. Voltaram a falar na lei de 2008, mas deixaram escapar que sua aplicação havia se tornado mais rígida depois dos decretos recentes do governo. Em 2025, os Estados Unidos e o Panamá assinaram acordos bastante abrangentes na área de segurança. Enquanto eu estou lendo aqui, gente, vamos fechar esses membros aqui, quase 200 pessoas aqui nos acompanhando, a gente contando essa história aqui do Franklin Martins, que é um absurdo completo, né, gente? Olha que loucura com o governo Trump, né? Deixa eu pegar aqui. Pouco depois das 2, outro funcionário da migração
levando meu passaporte e a passagem da Copper Lines para a cidade do Panamá para o Rio de Janeiro, acompanhou-me até o portão de embarque. O documento foi entregue aos chefes de comissários de bordo, com determinação de que só me fosse devolvido no Rio. Ao chegarmos na cidade maravilhosa, a aeromoça entregou a uma funcionária da Copper Lines, que me acompanhou até a sala da Polícia Federal ao lado dos guichês de controle de passaportes. Em 1 minuto, recebi de volta o meu documento. Uma observação final. É evidente que não se tratou de uma operação fortuita, ela foi planejada, provavelmente a partir do cruzamento de informações das bases de dados panamenhas ou norte-americanas. A cooperação entre os órgãos de segurança dos dois países é intensa, com nomes dos passageiros de voo. Não creio que se tratou de uma perseguição à minha pessoa. Devem estar adotando esse procedimento como um padrão, talvez seja um sinal dos tempos turbulentos que estamos vivendo. Será que quem lutou contra a ditadura militar no Brasil e em algum momento foi condenado pelos tribunais militares naquela época, não deve ser alertado se for visitar o Panamá ou mesmo fazer uma conexão para outro país? Não seria o caso do governo brasileiro, através dos seus representantes diplomáticos, conversar sobre esses abusos com as autoridades panamenhas? Franklin de Souza Martins é jornalista e político brasileiro, foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, a SECOM, durante o segundo mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, até dezembro de 2010. Isso é uma loucura, né, gente? Uma loucura completa. A gente está vivendo tempos horríveis com Trump presidente, né, meus queridos? Vamos lá voltar para o Cobora, que ele vai falar da pauta internacional. Então eles têm que decidir, né? Eles querem que o nosso país, enquanto nação, né, sociedade enquanto todo, seja mais rica, seja mais feliz, né? Tenha mais horas para lazer, né, cultura, arte, dedicação à família, descanso, ou quer ter menos? Porque os países que têm menos do que isso são muito mais ricos. Tá? Então, para a gente se atentar que o aparato da elite econômica, o aparato da classe dominante, eles utilizam de todas as maneiras para disseminar esse preconceito, para que quando chegue lá no Congresso, algum tipo de votação, esse bando de cabeça de bagre que está espalhado na sociedade também, fique massificando esse discurso, né? Que o brasileiro não sobe de vida, não tem mobilização porque trabalha pouco, né? Porque não se esforça. Um outro conceito idiota, né? Que eles colocam 40,1 horas, mas eles não levam em conta que o trabalhador mesmo, a grande massa da população, né, que está nos grandes centros, pega aí 3, 4 horas de transporte público. Isso não está na conta deles. A pessoa acorda lá 5 horas da manhã porque tem que, né, pegar o transporte público para chegar às 7 horas no trabalho, né, e começar a trabalhar. Então ficou 2 horas para ir, depois está sempre no horário de rush, né? Na hora de voltar também fica 2 horas. Então essas 4 horas que ele se dedicou para se deslocar até o trabalho, eles não contabilizaram. Se, infelizmente, né, que as mulheres ainda têm essa carga de trabalho, de responsabilidade na família, se é uma mulher, piorou, porque se ela tem filho, ela tem que acordar mais cedo, porque tem que preparar ali o filho para levar para a escola, a alimentação do filho, então ela acorda até 1 hora mais cedo, aí isso não está computado. Né? Quando ela chega em casa, ela tem que preparar o jantar, tem que cuidar do filho, ver, né, as obrigações lá da escola ou da creche, alguma coisa, também não está computado. Vamos, gente, 2 membrinhos. Esse tipo de visão que uma Folha de São Paulo coloca, que um economista faz esse estudo a serviço de quem que esse estudo está sendo feito? Uma visão extremamente preconceituosa, né? Você não chega lá porque você não é esforçado. Você precisa, o problema no Brasil não é a escala 6x1, falar que o trabalho trabalha muito porque o trabalhador brasileiro trabalha menos, que é o que a reportagem está dizendo. Então, isso me deixa, assim, extremamente preocupado, né, com essa manipulação da informação e me deixa revoltado com o preconceito que está nessa reportagem. Então, a minha... obrigado pela pergunta, eu não tinha lido, tá? Porque primeiro, não tenho tempo de ficar lendo tudo. E segundo, quando vejo esse tipo de reportagem, já sei o que está por trás, não perco muito meu tempo e agradeço por você mandar, porque se você não mandasse, eu não faria essa análise, né? E quando ele fala de produtividade, cara, produtividade não tem nada a ver com a quantidade de horas que o trabalhador trabalha, tem a ver com tecnologia, bens de capital, investimento em aumento de produtividade. Isso não tem nada a ver com o trabalhador. Isso tem a ver com a economia como um todo, tem a ver com as empresas, tem a ver com as indústrias, não tem nada a ver com o trabalhador, né? Então, pegando um exemplo simples também, para quem assistiu a Fábula do Estado da Ilha. Então, se ele é um colhedor de coco, está lá na ilha, vai colher coco. Ele não tem nada, só tem o próprio esforço.
Ele tem que subir lá no pé de coco, pegar os cocos e tal, e ele consegue colher 50 cocos por dia. Aí a gente insere aí uma tecnologia nova. Está lá na fábrica do Estado da Ilha, tá? Um investimento em bem de capital. Ele vai lá e agora o outro trabalhador, agora ele tem uma escada. Olha só, um exemplo simples e bobo, tá? Tem uma escada. Aí o cara que tem a escada, ele vai subir lá, como ele tem agora um bem de capital, né? Uma tecnologia nova ali, ele vai subir no pé de coco e ele vai colher 200 cocos. O outro colhe só 50. Esse cara a produtividade dele é 4 vezes maior. A produtividade do cara que tem a escada. Quer dizer que ele trabalha mais do que o outro? Não, muito pelo contrário. Muito provavelmente ele trabalha menos, né? Porque o outro tem que subir no coqueiro utilizando o próprio esforço, né? Deixa eu pular esse assunto aqui. Vamos lá. Entrada da China na guerra? Sua trajetória. Meu questionamento é sobre a China. Na esteira dos últimos acontecimentos no Irã e em torno, com os ataques perpetrados por Israel e Estados Unidos, temos visto uma clara intenção em atingir o suprimento energético da China e assim sua economia. O país asiático é altamente dependente ainda da importação de petróleo, muito embora venha fazendo esforços monumentais para diversificar sua pauta energética. Muitos têm questionado seu silêncio e inação frente às atrocidades estadunidenses. Na minha visão, os chineses apenas estão pensando em seu próprio desenvolvimento e não vão se meter em um conflito, a não ser em Taiwan. Com isso em mente, você acredita que a China utilizará em algum momento futuro sua arma econômica contra os Estados Unidos? Reserva de dólar e dívida pública? Se sim, como atingir seu maior parceiro comercial, nesse caso os Estados Unidos, sem ser atingido no caminho? Muito obrigada pela atenção e muito sucesso para você. Abraços. Bem, Caterine aqui de São Paulo, capital. Não tem como, né? A maioria dos assuntos que vêm estão relacionados também a esse conflito lá no Irã. Conflito não, né? Um ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã. E a reação, principalmente esperada da Rússia e da China, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu acho que os Estados Unidos se utilizando, no popular, assim, eu já falei uma vez que é o tal apelou, perdeu, né? Ele está se utilizando do único poder que ele ainda, teoricamente, é questionável. E é o único país capaz de projetar poder militar no globo todo, porque ele tem 800 bases espalhadas pelo mundo. A gente está vendo o tanto de base que ele tem no Oriente Médio. E justamente por ele ter essas bases no Oriente Médio, ele consegue projetar poder naquela região. E ele consegue projetar esse poder em qualquer região do mundo, porque ele tem essas bases em todo o mundo. Então, ele perdeu a guerra industrial, né? A corrida industrial ele perdeu, até por uma ganância própria, né, do próprio capitalismo financeiro e rentismo americano, que desindustrializou o próprio país, né, atrás de retornos maiores. Então vamos explorar aquele povo pobre lá da Ásia, né, da China, vamos botar a fábrica ali, porque eles ganham muito menos, né, trabalho a troco da subsistência. Quando eles foram para lá, né, era muito barata a mão de obra, vamos explorar aqueles caras, porque os nossos trabalhadores aqui nos Estados Unidos estão ganhando muito, né, estão ganhando muito bem. Então a gente vai agora trocar pelos trabalhadores chineses, porque aí a nossa margem de lucro vai aumentar. Foi esse o interesse, tá, por trás. E uma pressão desse rentismo, né, do capitalismo financeiro, desindustrializou os Estados Unidos. O erro estratégico dos Estados Unidos não é um erro estratégico, é arrogância e preconceito. Porque os Estados Unidos nunca imaginou que a China, ou qualquer país que não seja eles, né, que não seja um país europeu, né, branco do olho azul, as outras raças não teriam capacidade de superá-los em tecnologia, inovação e tudo que a gente está vendo. Então, os Estados Unidos nunca imaginou que a China, eles achavam que o chinês ia continuar fabricando só o que eles mandavam, né? Só produto de baixa qualidade, que até hoje tem esse preconceito, né? Que tudo que vem de lá, né? O velho termo lá, o Xing Ling, que é coisa de baixa qualidade, estraga rápido e tal. Então, essa arrogância, esse preconceito e esse racismo também foi um erro estratégico dos Estados Unidos, porque eles acharam que o chinês nunca ia se tornar uma potência econômica, industrial, e nunca ia fazer produtos melhores do que eles sabem fazer. E o que se provou foi o contrário, né? Hoje os produtos chineses, na grande maioria, estão muito superiores em tecnologia. Então, os Estados Unidos cometeu esse erro. Então, ele perdeu essa guerra, essa corrida industrial, né? É porque ele mesmo se desindustrializou. E aí, ao perder a corrida industrial, ele começou a perder uma corrida econômica também. Que aí a China aprendeu, investiu fortemente em ciência e tecnologia, em educação, em serviços de infraestrutura básica,
manteve o seu sistema financeiro estatal sob controle, ou seja, não deixou o capitalismo financeiro explorar o capitalismo industrial, virar um peso, né, para a sua indústria. Então, eu já comentei aqui, né, os próprios economistas clássicos lá no século XIX tinham essa preocupação na Inglaterra, né, depois dos Estados Unidos, de que o rentismo fosse um peso para a indústria. Ou seja, a parte rentista da economia extraísse, né, e tornasse o processo industrial mais caro, já que ele não participa do processo produtivo, mas ele extrai, né, um fluxo da renda que a indústria produz. Então, é a mesma coisa, tipo, ele não produz nada, não produz um sapato, não produz um carro, nada, mas pega a fatia dele, né, do rentismo. A China tomou esse cuidado, deixou todo o seu sistema de fomento da economia, né, de financiamento e fomento da economia estatal, ou seja, ele não deixa com que o rentismo explore a indústria, não, o rentismo, a parte financeira, na realidade, tem que servir de fomento, né, ao desenvolvimento e ao crescimento industrial. Então, os Estados Unidos perdeu também essa corrida econômica. A China se tornou uma potência econômica muito rapidamente e está perdendo a corrida tecnológica. Uhum. O que sobrou de poder para os Estados Unidos foi, primeiro, a sua moeda, a hegemonia do dólar. Vídeo que aconteceu com o DeepSeek, né, gente? DeepSeek e ChatGPT, sendo que o DeepSeek é muito mais barato. E segundo, militar. Por isso eu falei lá na posse do Trump, né? O que sobrou aos Estados Unidos, por isso ele está apelando, é aquilo que ele ainda é, inquestionavelmente, uma supremacia, que é a militar. Ele está se utilizando do seu poder militar inquestionável para tentar defender a sua economia e, obviamente, a hegemonia do dólar. Só que o que fez ele ter ele ser essa supremacia militar foi a hegemonia do dólar. Então agora ele está num choque de eu uso o poder militar para proteger o dólar, mas eu não tenho mais o dólar para manter o meu poder militar. Aliado a isso, que a gente está vendo no conflito do Irã, ele também não tem o poder industrial. Ele não consegue manter o esforço de guerra porque ele não tem como manter, né, a produção para alimentar essa cadeia de suprimento que uma guerra exige, tanto em armamento quanto em munição, né? Então ele se meteu numa enrascada. Mas também o interesse aí, pegando, né, na sua pergunta, o interesse dos Estados Unidos o Irã, ele é estratégico, eu já falei aqui várias vezes, ele é estratégico como uma fonte de energia, não só o Oriente Médio, eu sempre falo, é a Ásia Ocidental, né, não só para a China como fornecimento de energia, como também para um parceiro da Rússia, né, que está ali no sul da Rússia. Então ele está ali no meio do caminho, na transição da Ásia, do leste asiático, da Ásia Central e do Oriente Médio, que também pode ser chamado de Ásia Ocidental, a transição ali para a Europa e para o resto do mundo. Então o Oriente Médio está ali no centro, né? E é o centro também do projeto Cinturão em Rota da China, da cadeia logística. Então, o meio de minar a ascensão e o poderio econômico da China é você tentar quebrar a sua cadeia de fornecimento de energia e a sua cadeia logística. O que dá essa potência econômica para a China é a sua capacidade exportadora, ela exporta para todo mundo, né, dos 180 países da OMC, né, 150, 160, tem já a China como principal parceiro comercial, então ela precisa fortemente de uma cadeia logística eficiente para conseguir exportar os seus produtos, manter os seus produtos competitivos na economia global. Então, para os Estados Unidos é crucial que ele bloqueie, né, a China na sua capacidade, porque o petróleo ainda é a energia que move a indústria, né? A sua capacidade de ter acesso à energia, a sua capacidade de ter acesso logístico e também a sua capacidade de continuar se expandindo e tendo acesso ao comércio mundial. Então, o interesse dos Estados Unidos é esse. Quando a gente fala em conflito militar, os Estados Unidos também gostaria de ver a China se envolvendo num conflito militar. Só que a China, como eu falo, não nasceu ontem, né? Eles são uma civilização de mais de 5.000 anos. Eles já passaram por muitas coisas que os Estados Unidos nunca sonhou em passar ainda, né? Nesses 5.000 anos. E o povo oriental é um povo muito mais paciente, né? Pensa muito mais no longo prazo, né? A concepção do oriental de espaço e tempo é diferente do ocidente, tá? Então, tanto que o sucesso da China, eu já falei várias vezes aqui também, foi justamente não privilegiar o seu expansionismo, os seus investimentos em defesa, porque ele acreditava, e se mostrou corretamente, né,
Tanto que era a quarta prioridade, que ele precisava primeiro investir lá, depois da Revolução Comunista, em agricultura, em ciência e tecnologia e indústria, depois em defesa. Então, isso aí tudo é uma leitura minha agora, tá? Eu acho que os Estados Unidos têm o interesse de trazer a China para o conflito, porque isso demanda recurso. O esforço de guerra demanda uma mudança de prioridades, né? Uma mudança da estratégia, pelo menos durante o prazo da guerra, da estratégia econômica, né? Da dedicação dos recursos econômicos de um país. Então, trazer a China para um conflito é uma forma também dos Estados Unidos tentar minar a sua ascensão econômica, tá? Porque aí a China vai ter que investir naquilo, em financiamento de esforço de guerra. Eu acho que a China não vai entrar nessa, tá? Nem seria interessante. Eu acho que a China e a Rússia deveria continuar, obviamente, apoiando o Irã, porque no limite o que os Estados Unidos quer é atingir a China e atingir a Rússia. Então, para a Rússia, eu acho que é até interessante, né, que isso esteja acontecendo, porque agora eles não estavam conseguindo nem manter o esforço de guerra na Ucrânia. Agora se meteu com o Irã, agora eles têm duas guerras para tentar manter esse esforço de guerra e não tem condições disso. Então a Rússia vai continuar apoiando o Irã, mas eu acho que é muito difícil esses países se envolverem militarmente, enviar os seus militares, né, se envolver militarmente no conflito. Eu acho que eles vão continuar apoiando o Irã com fornecimento de tecnologia, com fornecimento de financiamento econômico mesmo, porque eles sabem que no limite o que os Estados Unidos quer atingir, o objetivo é exatamente esse, né? O objetivo final é a China, e paralelamente à Rússia. Então acho que a China não deve se envolver nisso, tá? Pelo menos essa é a minha leitura. Até porque, na minha leitura também, não será necessário. Os Estados Unidos já está perdendo essa guerra, tá? Os Estados Unidos não vai atingir o seu objetivo, até porque ele não... você viu ali, né? Os sinais trocados do próprio Marco Rubio, do Pete Hegseth, do Donald Trump, eles não estão falando a mesma língua já, né? Então ele atacou, no dia seguinte ele já falou que o Irã tinha proposto um acordo de paz. O Irã desmentiu, não propôs um acordo de paz nenhum. Aí os próprios analistas, né? Militares, ex-militares, ex-agentes da CIA, ex-embaixadores, você vê muito especialista falando já lá no início que os Estados Unidos ia ter um problema na cadeia de suprimentos para manter a guerra. Aí o Donald Trump vai, acho que no segundo ou terceiro dia, fala, não, temos recursos ilimitados. Tem recursos limitados, mas estão tentando deslocar, né? Recursos de outro lugar. Aí falou que tem recurso limitado, mas está obrigando a indústria que restou nos Estados Unidos a produzir, né, equipamentos militares, munições e tudo mais para manter esse esforço de guerra. Então, assim, eu sempre brinco. Quando você começa a justificar demais, é porque é verdade aquilo que os outros estão falando, né? Senão você não estaria justificando. Aí falou que a guerra ia acabar muito rápido, agora falou, não, pode durar 4 a 5 semanas, que é justamente o período que os especialistas disseram que os Estados Unidos vai começar a ter um problema sério, né? 4 a 5 semanas, ele não vai conseguir repor, né, os armamentos, os equipamentos, os mísseis, tudo que ele precisa para manter esse esforço de guerra. Então, acho que é maravilhoso. Talvez nem seja preciso, né, o envolvimento militar da Rússia e da China. Vamos fechar os membros aí, gente. Uma atacada que o Donald Trump fez que ele vai ter que voltar atrás e que não vai ter sucesso, tá? Para o bem da humanidade. Para o bem da humanidade não terá sucesso. O povo iraniano também é uma civilização milenar, né? A civilização persa, para quem estuda história, não seriam os americanos, né, que têm 250 anos sob a liderança de um Donald Trump da vida, de um Pete Hegseth, que era um apresentador da Fox News, né, do Marco Rubio, que é um ressentido com Cuba. Não será essas pessoas, e eles já sofrem críticas internas, né, nos Estados Unidos, muito fortes, porque eles fizeram isso, e críticas muito fortes de quem realmente pensa um pouquinho estrategicamente, né? Todos eles sabem que esses três aí, liderando, né, essa guerra, esse ataque contra o Irã, estão fazendo as coisas todas erradas. Novamente, para o bem da humanidade, obviamente, sob o meu ponto de vista, estou falando sobre história, sobre dados, né, e eu torço para que a China e a Rússia não precisem se envolver militarmente e que os Estados Unidos cheguem à conclusão. O próprio povo americano, né? Fácil, eu sempre falo. Quem consegue parar os Estados Unidos é o próprio povo americano, né? Então, que o próprio povo americano, que já está se levantando, né, contra esse ataque de Israel
dos Estados Unidos contra o Irã. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!